Agora a gente vai falar com o Nicolau Leitão. Nicolau, seja bem-vindo depois de uns dias de descanso, né? Agora o Motoclube, depois dessa fase complicada, qual é a esperança que ele pode ter agora na próxima fase? Boa tarde, Eli. Obrigado pelas boas-vindas de volta. Bom, o Moto agora pega a Juazeirense, que a gente já conhece, porque era um time que estava no grupo do Maranhão Atlético Clube e poderia tranquilamente ter ficado no meio do caminho se a campanha do MAC não fosse tão decepcionante. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, foi muito bem no mata-mata contra o São Raimundo, também do Pará, que entrava como favorito nesse duelo contra a Juazeirense. Mas o Moto é um time que tem mostrado bastante consistência. A torcida ficou um pouco ressabiada pelo 1-0 aqui contra o Águia, pelo fato de ter jogado com um jogador a mais. Esperava um placar que desse mais vantagem, que não rendesse esse sufoco que foi lá em Marabá. Mas o Moto é um time consistente. O Moto não dá espetáculo, a gente vem falando isso desde do estadual, mas quem é que dá espetáculo no futebol brasileiro hoje? Nem a seleção está penando para ganhar de Iraque. Pois não é? Então, mas o Moto é um time consistente, o Moto é um time invicto, que leva poucos gols, e isso é fundamental nessa fase de mata-mata. Então, o fato de o Moto ter vencido por 1-0 aqui, qualquer gol que ele fizesse em Marabá, colocaria o time do Águia em bastante dificuldade. E acabou arrancando esse empate. Acho que o Moto tem totais condições de passar, sim, pela Juazeirense. É hora da torcida, mais uma vez, encher o estádio, né? Certamente. Dá até para dizer que a torcida do Moto precisa mostrar mais sua força. A torcida do Moto é uma torcida que eu mesmo aqui já elogiei várias vezes. É uma torcida que é de fato participativa, ela de fato empurra seu time. Então a gente imagina que para esse jogo contra a Juazeirense a torcida compareça em maior número e faça valer essa pressão e essa motivação para os seus próprios jogadores. O Moto que o Marco Goiano já não joga mais pelo Moto, ele pediu liberação. Tem contato com o time do exterior e possivelmente vão chegar reforços já para esse duelo contra a Juazeirense. Eu particularmente acho bastante esquisito isso, mas é a realidade do futebol brasileiro, inclusive porque os jogadores ficam procurando uma sobrevida nesse calendário bastante complicado para times de divisões como Série D e Série C. Quantos jogos separam o Motoclube dessa próxima série? Pois é, são 4 jogos, né? 2 mata-matas, precisa pensar em um jogo de cada vez. Então, pensar primeiro no jogo de ida, que é aqui em São Luís contra a Juazeirense, precisa fazer um bom resultado e especialmente evitar tomar gols em casa pelo critério do gol qualificado. O Moto, a gente repete, é um time que tem uma defesa consistente, leva pouquíssimos gols e precisa manter essa média, porque qualquer detalhezinho como esse vai fazer muita diferença. O futebol é muito equilibrado. Então, ainda mais, quanto mais as fases elas vão afunilando, mais o equilíbrio vai dando tom das partidas. Então, o fato de não levar gol em casa é fundamental. Já tem data para as próximas partidas? Não, a CBF ainda vai confirmar as datas e horários. Estamos na expectativa, só se sabe que começa em São Luís, assim como foi contra o Águia, porque a Juazeirense teve melhor campanha do que o Moto. Então, dá para respirar e dá para ver boas partidas do Moto, os próximos adversários? É tudo que a torcida do Moto espera, que o Moto mantenha essa consistência. Eu insisto, quem está procurando espetáculo é melhor assistir futebol europeu. Preciso ser bastante crítico com relação ao futebol brasileiro hoje em dia, até mesmo nos jogos da Série A, até mesmo em seleção brasileira principal, seleção brasileira olímpica. Então a torcida precisa ter paciência. Não é? O Rui Scarpino ele falou muito que a torcida cobrou de forma muito severa e eu concordo com ele, o resultado de 1-0 contra o Águia. Preciso ter paciência e ter a dimensão de que espetáculo não vai ter, mas o importante é o acesso.